Pessoal, bom dia. Agradeço aí a presença de vocês. Estou checando aqui se está tudo certo. Ahn, Bem-vindos à aula. Eu estou Bom vendo, dia. eu tô vendo pessoas que eu não conheço aqui, então sejam todos bem-vindos. É, eu vou. Essa é uma sequência de 3 aulas que eu vou gravar agora, esse último dia de agosto, uma em setembro e uma em outubro, aí nesses próximos 35 dias. Sobre questões gerais de diagnóstico que eu acho que são muito importantes para todos os profissionais de saúde. Então, vocês fiquem à vontade para divulgar para os grupos que vocês têm, né, de outros profissionais de saúde. E existem os grupos, né, que são abertos para profissionais, onde a gente conversa, troca ideia, discute caso, às vezes, alguns aspectos do caso, ao menos, né? E a gente tem ter uma ideia de trazer um processo de educação continuada, de algumas informações sobre o diagnóstico dos transtornos mentais, né? Então, eu vou já compartilhar os slides aqui. Deixa-me ver. Vocês estão vendo aqui. Opa, já estão aqui no último slide da aula, a gente começou pelo fim. Pronto, né? Vocês estão vendo um slide geral, né? Deixa eu ver se tem mais gente entrando. Tudo certo. Olha, o Fernando ajudou a responder aí. Bom, eu vou pegar aqui para colocar as pessoas que entram. Eu vou deixar aqui. É, é isso. Bom, a ideia dessa primeira aula desse ciclo é falar um pouco geral sobre o que é o diagnóstico dos transtornos mentais. São informações um pouco mais básicas, mas que são muitas vezes esquecidas e que estão disponíveis na literatura, às vezes de maneira meio espalhada, mas às vezes essas coisas estão no próprio DSM, numa parte que ninguém lê. E aí eu resolvi resumir essa parte para vocês, que vai muito além dos critérios diagnósticos, né? Eu vou falar coisas básicas a respeito de diagnóstico. Essa aula está sendo gravada, como vocês estão vendo, vai ficar lá no YouTube por um tempo, tá? Quem quiser assistir de novo, encaminhar para outros colegas, né? A gente tem que lembrar um pouco do que são os termos que às vezes a gente usa de maneira meio intercambiável e que não são. Não são, não é, a gente não poderia fazer isso, né? O que é uma doença? Doença é uma condição médica, qual a gente conhece as causas e o processo fisiológico no organismo em que tem um adoecimento, que a gente chama de fisiopatologia. Então, a hipertensão arterial sistêmica é uma doença, porque a gente sabe os processos fisiológicos de regulação de pressão arterial que estão doentes em quem tem ela muito elevada, né? E aqui tem, claro, um termo, uma doença, uma condição médica, mas certamente não é um privilégio só médico concluir esses diagnósticos, porque naturalmente muitas doenças são diagnosticadas pelos outros profissionais, como por exemplo fisioterapeutas, etc. Os psicólogos acabam contribuindo, claro, e podem fazer o diagnóstico dos transtornos mentais, que são uma outra coisa. Que é uma condição no qual os fatores causais ou fisiopatologia não são conhecidos, mas é uma condição. Tem um conjunto de sinais e sintomas ali. Tem alguma coisa naquilo que faz com que a gente agrupe. A gente agrupa humor deprimido e anedonia no episódio depressivo, né? Mas a gente não agrupa na mesma condição clínica humor deprimido e ataque de pânico. Estão em condições clínicas diferentes, né? E o diagnóstico é uma opinião clínica de um profissional sobre a presença de uma doença ou um transtorno em um paciente particular. Então, você tem instrumentos diagnósticos, tipo teste neuropsicológico, um instrumento diagnóstico que ele dá uma opinião, né, por exemplo, mas uma avaliação, uma entrevista clínica realizada por um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, deve trazer uma opinião, né, sobre a presença ou não presença de uma determinada entidade clínica, um transtorno ou uma doença.
E a nosologia é essa organização. Nosologia é uma ciência que estuda a organização desses diagnósticos, desses transtornos mentais. Ela é tipicamente chamada psiquiátrica porque ela deriva da psiquiatria clínica. Foi a psiquiatria clínica que fez isso. Mas ela deixou de ter uma, um caráter puramente psiquiátrico, né? Então, e naturalmente hoje ela é realizada pelos psicólogos, tanto quanto pelos psiquiatras. O que a gente quer é eu coloco essa frase do Platão aqui, primeiro para mostrar que isso não é uma questão nova para a gente, né? Platão está aí há 2.500 anos, mais ou menos, já estava com essa intenção. Eu vou traduzir de certa maneira essa frase, né? Que tem dois tipos de coisa na natureza que seria muito legal, seria maravilhoso da gente captar por uma arte sistemática. A arte sistemática quer dizer com ciência, né? Primeira seria juntar as coisas que estão espalhadas por aí e juntá-las de uma maneira, um tipo específico, de maneira que ao definir cada uma dessas coisas a gente pode deixar claro o assunto de cada ensinamento, instrução que a gente quer dar. Então, tudo que está espalhado, a gente agrupa. Então, a gente vai agrupar os tipos de comida. Vou separar as proteínas, os carboidratos, a gente vai separar, colocar os cachorros no mesmo grupo, separados os gatos, assim por diante, né? E a segunda, que seria a gente poder juntar cada tipo, desculpa, cortar cada tipo de acordo com as suas. Ele usa um termo aqui, natural joints, que seria nas suas divisões naturais, né? E não cortar essas divisões de maneira artificial, né? Teria ele usa o termo butcher, que é o tipo de açougueiro, né? O açougueiro vai separar os tipos de carne sem cortar lá, te separar a picanha da alcatra sem cortar a picanha no meio. Então ele está querendo dizer aqui, ele está usando essa metáfora, o Platão está usando uma metáfora meio carnívora, assim, para entender para a gente entender que a gente precisa separar os tipos das coisas de uma maneira tal qual a natureza produz para a gente. Eu dei esse exemplo de separar gato de cachorro, né? Existem semelhanças entre gatos e cachorros? Existem, mas existem diferenças a ponto da gente falar, isso aqui é um gato, isso aqui é um cachorro. E ninguém tem dúvida. Ninguém tem dúvida. Estou usando esse exemplo também porque é muito fácil. Você vê um cachorro, você sabe que é um cachorro. Você vê um gato, você sabe que é um gato. Mas essa não é a realidade de muitas questões que afetam o ser humano, tanto doenças quanto transtornos. Existem muitas dificuldades. E a psicopatologia tem uma história para explicar para a gente o que a gente como é que ela chegou no ponto que ela é hoje. Eu não vou falar de detalhes dessa história, mas eu vou falar principalmente do DSM. Por que eu vou falar do DSM? Porque o DSM ele é a instituição dominante, ele é basicamente hegemônica. Raras vezes você vai falar sobre o diagnóstico dos transtornos mentais e sobre os critérios diagnósticos, você vai usar a CID. Ou que você vai usar qualquer outra classificação que já foi feita. O DSM está longe de ser a primeira classificação. Ele foi uma classificação de intenção unificadora, que tem aí desde 1918, seu precursor e sua primeira edição em 52, uma intenção classificatória. Mas foi no DSM-3 que muita coisa mudou. Mas a intenção do DSM desde inicial é ser uma classificação, como é que eu posso dizer, é, mais centralizada, definitiva, uma classificação que pudesse resolver um problema que havia então na psicopatologia, é de que cada professor, cada psicopatólogo fazia a própria classificação. E cada serviço, cada hospital seguia esta ou aquela classificação por afinidade. E não que houvesse ali uma classificação é, unificada, centralizada, onde as pessoas pudessem organizar de maneira consensual. Então, o paciente que podia migrar de hospital mudava completamente o diagnóstico por causa de uma classificação diferente. O DSM tentou mudar isso progressivamente, até que no DSM-3, o que se buscou ali foi uma classificação operacionalizada. Ao invés de meramente descrever o transtorno,
tentar usar critérios diagnósticos. Então, critérios diagnósticos não foram centrais para o DSM desde sempre. Foi a partir de 1980, com o DSM-3. Por quê? Porque ao longo dos anos 70, o que se viu é que havia uma tendência muito grande, isso que eu expliquei, de usar definições diferentes dos transtornos mentais. Então, o que era esquizofrenia nos Estados Unidos era diferente do que era na Inglaterra. E um estudo mostrou que em Nova York e em Londres havia uma grande diferença, em que em Nova York havia uma tendência muito maior de você classificar os pacientes como tendo esquizofrenia, em comparação com Londres. E isso não poderia ser por diferenças de prevalência. Isso era por causa da cabeça, no caso dos psiquiatras. E isso era porque eles tinham tradições diferentes. O que era esquizofrenia para eles era uma coisa completamente diferente. Tá? E aí, como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso com critérios diagnósticos. Com precisa ter tais critérios deste jeito, por tanto tempo, com essa intensidade, não causados por outras coisas. Então, isso foi inicialmente feito pelos, como que a gente chama de critérios de Feiner, isso não importa ver o que significa, né, detalhes disso, com alguns trials, alguns estudos que a gente chama de estudos de campo, né, para organizar esses critérios, para testar esses critérios. Então, esses critérios são testados, né, e a ideia era separar, tirar um pouco a influência da psicanálise no, na classificação diagnóstica, que era de enorme importância até então, né? Então, o diagnóstico, ele era, DSM-1 e 2, muito envolvido com a psicanálise, com premissas psicanalistas. E isso mudou muito com o DSM-3. Ele tem uma tendência teórica, que é um desejo até hoje do DSM, né? Isso mudou, foi sendo, digamos, aprimorado com o DSM-4, e o que se buscou, então, eram esses dois critérios, né? O DSM-3 com confiabilidade e o DSM-4 com validade. O que é confiabilidade? Confiabilidade é quando duas avaliações concordam. Então, dois profissionais avaliam o mesmo paciente e concordam. Ou ainda, o mesmo profissional avalia o paciente em dois momentos diferentes e concorda com o diagnóstico. Aquela questão de ter uma diferença diagnóstica entre Londres e Nova York mostra uma confiabilidade baixa. Os critérios diagnósticos tentam buscar uma confiabilidade mais elevada. E, em seguida, a gente busca validade, que é a gente ter critérios diagnósticos que descrevem de fato um tipo e que seja capaz de precisamente capturar e perceber essa entidade clínica, o que é a esquizofrenia, o que é uma depressão no paciente em questão. Por quê? Porque duas pessoas podem concordar com um diagnóstico e o paciente não ter esse diagnóstico. Então, duas pessoas podem falar, não, esse paciente ele é bipolar. E ele não ser bipolar, porque não está sendo capturado o que é transtorno bipolar, né? Se você pegar dois médicos fazendo uma avaliação de hipertensão arterial em um mesmo paciente, se os dois usarem instrumentos descalibrados, o esfigmomanômetro, todo mundo já mediu pressão, né, que vai lá e envolve o braço da pessoa, os dois podem ter uma confiabilidade de dizer que o paciente tem um diagnóstico e ele não tem esse diagnóstico, né? Então, confiabilidade é necessária, validade é necessária. Só que o que parece que o DSM não conseguiu esse objetivo. Infelizmente, ele não conseguiu esse objetivo. Esses objetivos não foram tão obtidos assim quanto a gente gostaria. É claro que hoje a gente tem uma linguagem comum, a gente tem uma confiabilidade melhor do que a gente tinha, a gente tem diagnósticos que trouxeram tratamentos muito importantes nesses últimos 45 anos, né? Se você for parar para pensar, a maior parte dos diagnósticos, dos tratamentos que a gente aplica hoje, eles foram definidos a partir do DSM, seja os transtornos, seja as intervenções psicoterápicas, né, que foram estudadas nas entidades clínicas descritas pelo DSM, quanto as instituições, o que a gente tem de psicofarmacologia, foram estudadas em cima do DSM. Então, o DSM foi de extrema importância para a saúde mental. Mas ele deixou a desejar em solucionar vários dos problemas que o nosso diagnóstico atual tem. Eu vou falar disso depois.
Eu criei aqui o DSM, o M do DSM é manual, né? Então, manual diagnóstico estatístico. E eu resolvi fazer um resumo aqui do manual, que é o manual do DSM. Como é que você usa o DSM? Como é que você tivesse que dar meia dúzia de orientações sobre como usar o DSM, como é que é? E eu fui olhar o próprio manual para isso. Com a Sabendo aqui já que muitas pessoas usam o DSM de maneira completamente diferente do que está escrito no próprio DSM. Então, por exemplo, o que o DSM chama de um transtorno mental? O DSM chama o transtorno mental de uma síndrome. É um conjunto de sinais e sintomas. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que acontece de maneira não aleatória, que está organizado por um motivo, né? Então, uma constelação de sintomas, não é um grupo de estrelas qualquer, é o grupo de estrelas que formam um desenho, né? É um grupo de peixes que se comporta de maneira sincrônica, um cardume, né? É uma agrupação que tem um sentido nessa agrupação, não é um grupo aleatório. Não são coisas que estão lá uma do lado da outra pelo, por chance, aleatoriamente, por sorte ou azar. Mas é um agrupamento que tem sentido. De coisas específicas, não é um agrupamento de doenças ortopédicas, né? É um agrupamento de perturbações na cognição, aquele entende por pensamento, regulação emocional e comportamento. Por alguma disfunção de algum um mecanismo psicológico, de algum mecanismo biológico ou do desenvolvimento do indivíduo. Então, é uma perturbação de pensamento, emoção e comportamento que acontece por desenvolvimento anormal ou por alguma alteração biológica conhecida ou por algum fenômeno psicológico que a gente conhece. Esses transtornos mentais, eles causam sofrimento ou incapacidade, afetando a vida das pessoas, não só a vida profissional, mas social e de outras atividades. E ele também diz o que o DSM, o que o transtorno mental não é. O transtorno mental, ele não é uma reação extrema a eventos. Então, uma pessoa que perde um filho, ela está submetida a um evento extremo. E ela vai ter respostas emocionais, cognitivas e comportamentais extremas, né? Isso não é um transtorno mental. Há luto patológico, isso existe, mas a gente não classifica luto como patológico por definição. E não é um conflito com a sociedade. Não é porque a pessoa não gosta da sociedade, não é porque a pessoa está em conflito com a lei que ela tem um transtorno mental. Esse diagnóstico, ele tem que ser útil. Então, ele está intrinsecamente organizado em um arcabouço clínico, com uma conversa de cuidado com um profissional de saúde, para que a gente forme um prognóstico, ou seja, uma previsão do que vai acontecer com essa pessoa, e estabelecer planos de tratamento com resultados específicos. Não necessariamente a gente vai determinar que o paciente tem que fazer um tratamento se ele tem um diagnóstico. Porque a decisão ela é complexa, ela depende da gravidade dos sintomas, do sofrimento, do prejuízo relacionado e do potencial benefício com o tratamento. E os pacientes podem precisar de tratamento mesmo sem cumprir os critérios diagnósticos. Veja o que está aqui dizendo. Mesmo que um paciente não preencha critérios diagnósticos de maneira precisa, nós clínicos podemos exercer o nosso julgamento e indicar um tratamento. Por quê? Porque os critérios diagnósticos, eles não são a lei. Eles não são inflexíveis, eles são descritos de maneira inflexível, com limites rígidos, com fronteiras claras. Mas a aplicação deles não deve ser feita dessa forma. O DCM, ele tem, como eu falei, limites nítidos, porque os critérios diagnósticos são descritos de maneira nítida. E ele tem categorias. É como se você pegasse um mapa e você cortasse esse mapa por limites claros. Então, você pega mapa político, mapa dos estados, dos municípios do Brasil. Os limites são nítidos. Você já for em algum lugar onde você está lá e você pula de um lado, você está no Brasil. Você pula do outro, você está no Paraguai. Então, tem aqui a nossa tríplice fronteira no Paraná. Tá Paraguai, Argentina e Brasil. Você dá um pulinho para um lado, você está no Paraná. Você dá um pulinho para o lado, você está no Brasil.
Porque são limites arbitrários, mas são limites que todo mundo concorda, que são limites dos países. Mas a vegetação, o tempo, todos esses fenômenos da natureza não são limitados por isso. Não é que está chovendo no Brasil, você dá um pulinho para o lado, não está chovendo no Paraguai. Não é assim. E o DSM, ele está classificando a natureza. Ele vai ter que estabelecer critérios. Critérios que vão ser com limites nítidos, desenhados. Depressão maior, episódio depressivo maior, 2 semanas. Você deve aplicar isso de maneira rígida, não considerando que 13 dias é depressão. O DSM está falando para você, não. Você não deve usar esse critério de maneira rígida, né? E ele não está partindo da premissa, necessariamente, que existe uma diferença nítida entre transtorno bipolar e depressão. Ele não está partindo dessa premissa. Mas ele vai ter que estabelecer limites nítidos. O clínico vai ter que ter esse bom senso e conhecimento para aplicar esses critérios. E ele reconhece que dentro de uma entidade diagnóstica, por exemplo, personalidade borderline, os pacientes vão ser muito diferentes entre si. Você pode ter pacientes com o mesmo diagnóstico que mal se parecem entre si em sua psicopatologia. E que às vezes você não vai conseguir estabelecer um diagnóstico claro, exceto de maneira probabilística. Eu acho que a probabilidade desse indivíduo ser bipolar é grande. Eu acho que a probabilidade desse indivíduo ter uma depressão que não é bipolar, uma depressão unipolar, é muito grande, né? E ele tentou no DSM-5 uma flexibilidade maior disso. Mas, como eu estou dizendo aqui, a gente vai ter que aprender a usar esses critérios diagnósticos. Eles não são automáticos, né? O objetivo central do DSM é ajudar o clínico a diagnosticar os transtornos mentais e formular planos de tratamento, como eu falei anteriormente, né? Considerando uma série de fatores, história clínica, fatores social, psicológico, biológico. A formulação, ela necessariamente precisa ir além de simples sintomas, tá? E não sendo somente uma descrição dos critérios, mas uma avaliação de disfunção, de gravidade desses critérios, né? E a gente vai precisar entender como é que isso surgiu na vida do indivíduo, né? Por que facilita que o indivíduo tenha essa característica? O que faz com que esse sintoma persista? Que faz ele piorar, né? E o que tem hoje na literatura de melhor para a gente fazer isso, além das formulações típicas das psicoterapias, como por exemplo a formulação cognitiva, por exemplo, é a descrição de personalidade de maneira abrangente, tá? E essa formulação, ela tem que ser completa, ela tem que ser mais complexa dos critérios diagnósticos, certamente, né? Para que você possa organizar um tratamento, ainda que o DSM não seja um manual de tratamento, tá? Ele é um manual diagnóstico, né? As descrições textuais, elas ajudam no diagnóstico, claro, mas a gente vai ter que usar um julgamento clínico. E aí você vai ter que aplicar os critérios diagnósticos de maneira mais completa. Não somente tem um episódio depressivo ou não tem episódio depressivo. Eu estou falando muito desse exemplo de episódio depressivo, que é o que eu vou mostrar com mais detalhe hoje, mais para ensinar, digamos assim, a anatomia de um diagnóstico do DSM, né? E aí a gente vai ter um detalhamento disso, né? Ele foi usado, desenvolvido para ambiente clínico, educacional e de pesquisa, para indivíduos com treinamento clínico apropriado. Isso significa o quê? O indivíduo, para aplicar o DSM, ele precisa conhecer os critérios diagnósticos, que significa conhecer o DSM. Porém, esse treinamento clínico ele não pode ser restrito ao DSM, ou qualquer manual diagnóstico, francamente. Poderia ser a CID. Porque você vai lá ver anedonia. O que é anedonia? Redução parcial, total, de prazer, gratificação, atividades cotidianas. Beleza, essa é uma definição. Mas, como é que você percebe a anedonia no paciente? Como é que você indaga o paciente a respeito da presença da anedonia? Como é que você conclui que existe anedonia? Quais são as entidades clínicas que podem ter anedonia, mesmo que não estejam em seus critérios diagnósticos? Por exemplo,
Transtorno de uso de substância, dependência química, é um problema de saúde que cursa muito com a anedonia, mas não está nos seus critérios diagnósticos. Esquizofrenia cursa com anedonia, mas não está nos seus critérios diagnósticos. Se a gente não souber todas essas questões, a gente não vai saber aplicar o critério de anedonia do episódio depressivo maior do DSM. Portanto, a gente precisa aprender muita coisa antes de aplicar os critérios diagnósticos. E aí tem uma questão que deixa muitas pessoas que são fãs do DSM, que acham que o DSM tem que ser aplicado exatamente como escrito, ou ipsis literis, né? Exatamente tal qual está escrito, é que o julgamento clínico pode justificar um julgamento, um diagnóstico mesmo sem a satisfação completa dos critérios, desde que os sintomas sejam persistentes ou graves. O DSM coloca lá um diagnóstico sem outra especificação de maneira muito importante, porque tem muitas pessoas que têm um diagnóstico, que têm sintomas e sofrem muito, e que não preenchem critérios diagnósticos. Você tem lá o personalidade borderline para 6 critérios dos 9. O paciente com 5 critérios, ele está muito menos doente do que o paciente que tem 6? Muito provavelmente não. Ou o paciente que tem TDAH, e ele tem lá um critério a menos do que precisa. Será que ele não tem uma disfunção grande por sua desatenção? Isso é uma realidade do diagnóstico. A gente vai precisar ter um critério muito claro para isso. Ou seja, a aplicação inflexível de certos critérios diagnósticos também é um problema, porque desatenção é uma queixa comum e a gente vai ter que ter uma clareza do que é patológico ou não, para a gente não fazer diagnósticos com base em apresentações que não são clínicas. Isso porque o DSM ele parte da premissa de que há categorias, mas ele coloca ressalvas de que essas categorias não são inflexíveis ou com limites claros e de limites naturais entre os diagnósticos, né, e entre o que é normal e o que é patológico. Porque a gente já sabe há muito tempo, e isso está bem claro na psicopatologia globalmente, que os diagnósticos, que a psicopatologia ela é dimensional. Ela segue dimensões entre o que é normal e o que é patológico. Então, um exemplo claro do TDAH. TDAH é, pelo DSM, uma categoria, mas toda a literatura do TDAH reconhece que o TDAH é um problema do desenvolvimento do tipo um traço contínuo ao longo da vida, uma dimensão entre uma pessoa que é muito atenta e uma pessoa que é muito desatenta, pegando só esse sintoma específico de desatenção, né? A gente não pode ser excessivamente leniente e fazer o diagnóstico para todo mundo que tem desatenção. Por outro lado, a gente não pode ignorar que muitas pessoas que não vão preencher perfeitamente os critérios diagnósticos também precisam de tratamento. Ou seja, a gente vai precisar entender o que é desatenção, como é que a gente percebe a desatenção, de que maneira que ela gera prejuízos cotidianos para a gente poder aplicar de maneira correta os critérios diagnósticos do DSM, né? Porém, a nossa organização diagnóstica, ela é imprecisa. E a gente vai ter que lidar com isso. Porque, por exemplo, você pega muitas pessoas que perguntam, às vezes, ou perguntaram no grupo, puxa vida, mas esse negócio de transtorno esquizoafetivo, que é uma tentativa intermediária entre transtorno bipolar e esquizofrenia. A gente sabe que tem um contínuo entre transtorno bipolar e esquizofrenia. E alguém cria uma categoria intermediária. E alguém vai ficar lá contando, mas tem que ter metade do tempo com sintomas afetivos. A gente não tem essa precisão diagnóstica. O DSM coloca aqui, puxa, e esse entendimento provisório de um diagnóstico, que é você saber que você não necessariamente vai conseguir fazer um diagnóstico de maneira precisa em um momento específico, você vai precisar de várias entrevistas às vezes, mas você vai precisar fazer um diagnóstico às vezes provisório para tomar uma decisão, porque o nosso paciente precisa de decisões muitas vezes rápidas, mesmo que a gente não tenha todas as informações que a gente gostaria, né? A gente pode fazer entender digamos, um modificador provisório, né? E eu vou mostrar para vocês a anatomia
de um diagnóstico do DSM, né? Que é o diagnóstico de transtorno depressivo maior. Vamos pensar, né? Ele mostra. Eu não vou ficar lendo aqui, eu estou mostrando a anatomia. Ele vai ter os critérios diagnósticos para um episódio depressivo, que é a presença necessária para o diagnóstico do transtorno depressivo maior. Ele tem um critério A, que ele vai descrever um certo número de sintomas dentre esses que ele enumera embaixo, então 5 de 9, por um certo período, no caso 2 semanas, que é uma mudança em relação ao funcionamento anterior, e que pelo menos desses 9, um deles é um dos dois primeiros. E ele já coloca uma ressalva que esses sintomas não são causados por condição médica. Então, não é uma variação de peso porque o paciente perdeu peso porque ele tem câncer, tá? Não é hipersonia porque o paciente está tomando um monte de remédio para alergia que dá sono. E aí ele descreve o humor deprimido, e aí ele descreve que tem uma presença na maior parte do dia, não, maior quase todos os dias, e isso tem uma certa intensidade. Idem para os outros sintomas. Você vê que ele não faz uma distinção entre 3 até 9. Então, insônia tem o mesmo peso que ideação suicida. Tem uma premissa aqui, isso não necessariamente é verdade. E os sintomas causam sofrimento e prejuízo. Ele está colocando limites. Os sintomas são na maior parte do dia, no maior número dos dias, na maior parte dos dias, durante a maior duração do tempo durante o dia, né? Opa. Não é atribuível a uma condição médica geral. Ele descreve algumas outras coisas em resposta a uma perda significativa, luto, ruína financeira, outras perdas grandes. Não é luto. E esse episódio não é mais bem explicado por outro transtorno mental. Aqui, no caso, ele está falando de transtorno esquizoafetivo, né? E nunca o episódio maníaco e episódio hipomaníaco, que é um marcador de transtorno bipolar, que também cursa com episódios depressivos. Então, esse episódio depressivo, ele é polo único, ele não é polo de uma bipolaridade, né? Certo? E aí haverá uma questão de codificação, dele tentar integrar o SACID com o DSM, né? Então, aqui no caso ainda era a CID-10, né? Então, com essas nomenclaturas que a gente sabe do CID-F 32, 33, né? E aí ele busca uma especificação. Eu não vou ficar falando toda a especificação, todos os critérios, né? Ele tenta especificar. Tem ansiedade, tem características mistas, com sintomas é, maníacos simultâneos, tem características melancólicas, tem características atípicas, tem psicose, aconteceu num contexto de pós-parto, né, pré-pós-parto, é sazonal, acontece mais no inverno, principalmente em pessoas que moram em países com alta latitude e tal. Enfim, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? O critério diagnóstico ele vai ter uma descrição do que é, ele vai ter os critérios principais, o número de critérios, intensidade, duração, prejuízo. Isso não acontece por efeito de substância, isso não acontece por doença médica, isso não é explicável por fenômenos sociais, e isso não. E aí ele fala de um cuidado com o diagnóstico diferencial, ele vai escolher dois ou alguns diagnósticos diferenciais aqui. No caso, o DSM coloca nos critérios o transtorno bipolar e o transtorno esquizoafetivo, né? Ou seja, não é só os critérios, não é só ter os critérios. Esses critérios, eles são intensos, eles causam prejuízos, eles não são causados por remédio, eles não são causados por doença clínica, e você tem que lembrar que ele pode parecer outros transtornos mentais, então fique atento para esses diagnósticos diferenciais. É um procedimento maior. Mas, gente, o que é o humor deprimido? O que é a anedonia? O que é a agitação psicomotora?
O que que é dificuldade de concentração em comparação com dificuldade de concentração no TDAH? Só aqui a gente já abre um leque de raciocínio muito grande que é necessário para a gente fazer esse diagnóstico, tá? A única maneira da gente fazer isso é através da psicopatologia, através de uma técnica que a gente chama de semiotécnica. Então, quando você vai no médico, o médico vai ter um jeito de medir a pressão arterial. Medir a pressão arterial tem uma técnica muito específica. Desde o paciente não poder estar com vontade de fazer xixi, até o médico saber onde ele coloca o estetoscópio para ouvir os sons. Ele ouve os sons ali no estetoscópio. Claro, tem as máquinas modernas, automáticas, eu estou falando do procedimento do médico. Ele vai ouvir lá os sons para encontrar a janela de pressão que você está, lá 12 por 8, 180 por 80. E é uma técnica para isso. Da mesma maneira, tem uma técnica para você perguntar para o paciente aquilo que você quer saber. A entrevista clínica tem que ter método. E a gente vai ter que entender como que essas informações que você coleta, elas se organizam nessas categorias que a gente entende, né? Tem um curso de semiologia aqui, né? Ou seja, depende do conhecimento sobre os fenômenos, a gente saber, no caso que eu dei aqui um exemplo de anedonia, que pode acontecer em diferentes transtornos mentais. A gente tem que ter um sistema classificatório. Como é que é a nossa nosologia? A nosologia do DSM ela é categorial, que essa é a teórica. A gente tem que ter uma definição de transtorno mental e identificar como é que é a psicopatologia. Ela é categorial, ela é dimensional? Como é que a gente vai entendê-la? E a gente vai ter que estabelecer critérios, operacionalização, que é o que eu mostrei ali, os critérios operacionais. Então, quando o DSM faz uma categoria dessa, ele tá falando sobre a nosologia. A nosologia é categorial. A minha nosologia é categorial e está aqui a operacionalização dela. Operacionalização é o detalhe do critério, como eu falei. Tais sintomas, dessa intensidade, dessa duração, não é causado por A, B, C e D, é diferente de X, Y, Z, tá aqui. É esse aqui, episódio depressivo maior. E a gente vai ter que ter um conhecimento do porquê que essa operacionalização foi feita daquela maneira, quais são os defeitos dela, quais são os limites dela, porque todo método tem defeitos e limites. Todo método tem. Se a gente não souber os defeitos, a gente não vai conseguir aplicá-lo de melhor maneira. A gente vai passar pelas armadilhas do método. E a gente vai ter diagnósticos que são piores do que poderiam, né? E a gente tem jeitos de fazer, de obter essas informações na entrevista clínica. A gente vai ter que usar técnicas de obtenção de queixa, a gente abrir uma entrevista, a gente perguntar para os pacientes, introduzir temas. Como está o seu sono? Como é que é para você adormecer? E entender esse tema aprofundadamente, de maneira profunda, de maneira detalhada, esclarecendo o sintoma. O que o paciente tem é insônia ou é redução da necessidade de sono? Isso faz muita diferença no diagnóstico de transtorno bipolar, por exemplo. E a gente direcionar a entrevista não ser algo que o paciente fala de maneira completamente à vontade. A gente direciona isso de uma maneira que a gente conduz o paciente por temas importantes que a gente considera essenciais para coleta de informação, para a gente poder agrupar essas informações para chegar a um diagnóstico preciso, completo, com um bom diagnóstico diferencial. E tudo isso enquanto a gente consolida vínculo. Entrevista para transtorno mental tem técnica. E se a gente não souber essas técnicas, se a gente não souber psicopatologia, a gente não vai chegar num diagnóstico, né? E como eu falei aqui, a gente tem que ter
uma definição de transtorno mental para a nossa nosologia. E um erro que acontece muito, opa, no DSM, esqueça isso aqui não deveria estar aqui, tá? Nessa parte daqui de baixo do subtítulo. É, é a gente entender dois jeitos de descrever um transtorno mental. De descrever, perdão, a operacionalização do transtorno mental. Da gente, da classificação. De alguém que fala, esquizofrenia tem esses critérios. A gente vai entender essa descrição de dois grandes jeitos. Primeiro, de um jeito que esse jeito constitui o transtorno mental, ou que ele indica. Uma metáfora muito interessante para a gente entender isso é a gente perceber se o mapa de um local é o local, ou se o mapa é um desenho do local. Então, se você pega lá o Waze, Maps, Google Maps, qualquer mapa hoje que a gente tem, o mapa mundo, antigamente tinha em tudo quanto é lugar um globo terrestre, isso não tem mais, né? Quem é mais velho lembra, todo lugar que você chegava tinha um globo terrestre, né? Aquilo não é o planeta Terra, aquilo é uma descrição com problemas, com qualidades. Você pode ter o mapa político lá, todos os estados desenhados, aqui em São Paulo, fronteira com Paraná, fronteira com Minas. Você pode ter o mapa da vegetação, do bioma, né? Floresta tropical, floresta Mata Atlântica, Pantanal, floresta de Araucária, no Paraná. Você pode ter um mapa que todo mundo viu agora recentemente, o mapa das queimadas, a fumaça em, né, grande área do Brasil, né? Aí a gente tem aquelas fotos bonitas das luzes, né? Quando você vê que a parte no globo, quando não está iluminado, tem as luzes, porque as pessoas ligam a luz, né? Você vê lá as grandes cidades identificadas. Você pode descrever um território de diferentes maneiras. Eu dei aqui vários exemplos de como é que você pode descrever um território. Mas qualquer uma dessas descrições não é o transtorno mental. Então, os critérios diagnósticos para o episódio depressivo não são a depressão. Eles constituem. Desculpa, perdão, eles indicam, eles não constituem. Isso é importante para a gente não cair na armadilha de aplicar o critério de maneira totalmente inflexível e sem considerar tudo isso que o próprio DSM fala. Essa é uma grande questão para mim, que eu vejo muitos profissionais aplicando isso de maneira inflexível. Você não pode fazer esse diagnóstico se não tiver isso aqui, porque no DSM está escrito isso aqui. Não, você pode usar o seu julgamento clínico por tal elemento da literatura, por tal próprio reconhecimento do DSM que fala que você não precisa aplicar o critério como se ele fosse uma lei, né? O juiz não pode aplicar uma pena maior do que está prevista na lei para um crime. Ele não está liberado para fazer isso, né? Mas a gente pode não. O paciente não tem. Falta um critério para o diagnóstico, mas o paciente tem claramente a sua personalidade borderline. Você pode aplicar esse diagnóstico, tá? Você deve fazer isso, né? Uma coisa não precisa ser muito rígida, né? Isso é um problema atual da categoria diagnóstica, a gente precisa ter muito cuidado, né? Agora, o DSM tem muitos problemas que eu não vou seguir detalhadamente, que eu já descrevi. Peraí, tem um outro slide aqui, que isso aqui eu tirei do antigo Twitter, né? Sobre o Allen Francis. O que é o Allen Francis? Allen Francis é o chefe do DSM-4. O que ele fala aqui, né? O DSM é um livro guia, é uma diretriz, não uma bíblia. Os critérios são feitos para ajudar o julgamento clínico, não substituir o julgamento clínico. Eu desconfio de clínicos, tanto de clínicos que idolatram o DSM, quanto daqueles que ignoram o DSM. E eu estou aqui falando pra caramba do DSM, ninguém pode dizer que eu ignoro o DSM. Tá? Agora, o DSM tem seus problemas, o DSM tem problemas relevantes, problemas que ele não resolveu.
né? Como eu falei, dois pacientes com o mesmo critério, mesmo diagnóstico têm apresentações clínicas muito diferentes, os limites são arbitrários, os diagnósticos mudam com o tempo. Então, eu tenho uma paciente que hoje tem uma apresentação claramente compatível com depressão. Ela teve personalidade borderline na adolescência. Ela não tem personalidade borderline hoje. Nada daquilo acontece mais. É, eu tenho um paciente que tem uma depressão. Ele teve uma mania 5 anos depois dessa depressão. Ele tinha transtorno bipolar antes? Não tem como a gente saber. Mas o diagnóstico muda. Existe uma instabilidade do diagnóstico. Um paciente que tem ansiedade generalizada, daqui a 10 anos ele aparece com um diagnóstico de dependência de álcool. Existe uma tentativa de solução com comorbidades, que é você simplesmente atribuir comorbidade. Isso não resolve o problema, porque subitamente você tem um paciente com pânico, TAG, dependência de álcool, depressão, transtorno de estresse pós-traumático e TDAH. Por onde você começa? O problema da comorbidade, ele é simplesmente uma maneira de você ficar descrevendo a psicopatologia sem perder nenhum sintoma importante que o paciente tem. Mas ele não vai te ajudar, não vai te guiar no tratamento, ele vai te trazer mais dificuldade de saber por onde começar. Qual é o fio da meada? O problema desse diagnóstico sem outra especificação. Por exemplo, transtorno de personalidade, a frequência maior de transtorno de personalidade sem outra especificação. O que dificulta que as pessoas percebam o diagnóstico, porque as pessoas têm olho hoje só para personalidade borderline. É difícil você ter uma noção de um diagnóstico que dependa de sofrimento e disfunção, né? Quer dizer, quando você fala um diagnóstico de doença renal, você sabe o que o rim faz e você sabe o que acontece quando essas funções do rim não são bem feitas, né? O médico sabe, o paciente fica com acidose, o paciente fica com, não consegue eliminar água, uma série de coisas, cai ureia lá, uma sobrecarga de ureia, quer dizer, tem uma série de coisas que o médico percebe. A gente deveria ter, nossa nosologia, o objetivo é que a gente consiga entender como funciona o sistema nervoso central e como funcionam os processos psicológicos, jamais nos basear exclusivamente em fenômenos biológicos e entender quando esses processos psicológicos não acontecem de maneira precisa, o que acontece com o paciente. Dois exemplos de processos psicológicos claros: regulação emocional e apego, né? Então, na hora que a gente entende isso, a gente vai captar a disfunção diretamente a partir da alteração funcional, da alteração da função psicológica, uma disfunção para um problema em viver, digamos assim. Como eu falei lá, os critérios diagnósticos, ideação suicida tem o mesmo peso que redução de apetite. Será que deveria ter? Um critério de diagnóstico para depressão, será que deveria ter? Eu acho que não. Acho que provavelmente não. O diagnóstico é descontextualizado do desenvolvimento. É uma coisa que o clínico tem que fazer sem a ajuda do DSM. O DSM deveria, se quer fazer um diagnóstico abrangente, permitir uma contextualização no desenvolvimento do indivíduo. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer usando outras ferramentas, estudando isso fora do DSM. Né? Então, tem uma perspectiva de desenvolvimento e de envelhecimento. Existe sim uma deterioração da psicopatologia, em parte porque as pessoas esquecem de estudar a psicopatologia, porque acham que é só aplicar o critério do DSM, mas como eu falei, pelo amor de Deus, se você não sabe o que é anedonia, como você percebe a anedonia do paciente, como é que você vai saber aplicar esse critério diagnóstico? E outra, está longe dos sintomas depressivos serem aqueles que estão no critério diagnóstico para o episódio depressivo maior. Existe uma infinidade de sintomas depressivos, além daqueles que são muito importantes, mas que um consenso de especialistas não considerou aqueles os mais importantes. Porque você não pode fazer critérios diagnósticos com 50 critérios. Isso é impraticável para o clínico. Tem que ter uma simplificação. E se paga um preço da deterioração da psicopatologia. A reificação é transformar o diagnóstico, o critério diagnóstico, como se ele constituísse o diagnóstico, é confundir um mapa pelo território. E a psicopatologia ela é dimensional. Se o DSM é predominantemente categorial, já temos um problema. E é muito possível que o DSM não consiga evoluir e resolver esses problemas, porque ele tem uma premissa categorial para uma natureza dimensional.
né? Então, por exemplo, isso aqui é o estudo de campo do DSM-5. Então, vocês veem aqui depressão e depressão com outras comorbidades. No caso, estresse pós-traumático e álcool, transtorno de uso de álcool, estresse pós-traumático, transtorno de uso de álcool e ansiedade generalizada. Depressão e álcool, depressão, álcool e transtorno de ansiedade generalizada, depressão e ansiedade generalizada, depressão, transtorno de estresse pós-traumático e ansiedade generalizada. 10% é depressão isolado. Aqui tem 11, com 7, 18, 19, 20, 24, quase 25%. Ou seja, você tem muito mais depressão com comorbidades, aqui no caso só algumas delas, tá? Transtorno de uso de álcool, transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade generalizada, né? E sem contar transtorno de personalidade, transtorno do impulso, transtorno de uso de substância. E muito mais do que depressão pura, isolada. Temos um problema grave de comorbidades. Por onde eu começo tratando esse paciente, gente? Difícil, né? Difícil. E a confiabilidade? Mesmo estudo, tá? O mesmo paper do que o anterior. Quais que tem boa confiabilidade, que a gente considera muito boa aqui? Ó, 4 para cima, ponto 4 é boa, daqui para cá. Transtorno de estresse pós-traumático, por quê? Porque tem um trauma, tem um marcador, um evento grave. Transtorno bipolar tipo 1, borderline em um estudo, no outro não. Esquizofrenia, uso de álcool. Agora, você vê ansiedade generalizada, transtorno de estresse, transtorno de personalidade social, própria depressão, tem uma confiabilidade questionável, inaceitável, talvez, certo? Esse aqui é um gráfico para a gente não entender. Esse aqui são, por cores, o diagnóstico das pessoas ao longo do tempo, né? Então, você vê que a prevalência de grupos diagnósticos, internalizantes, externalizantes, são dimensões, né? Varia muito ao longo do tempo. Por quê? Porque o diagnóstico é instável. O diagnóstico muda ao longo do tempo. Então, quando a gente olha para os pacientes, a gente tem que ficar de olho aberto para o que vai acontecer no futuro. Os diagnósticos vão mudar. A gente tem que ter lentes longitudinais. Correlação genética. Não existe substrato genético específico para transtorno mental. O que você tem são inúmeros genes, cada um contribuindo muito pouquinho para aumentar o risco de um diagnóstico, ao mesmo tempo que aumenta o risco para o outro diagnóstico. Então, se você para estudar esquizofrenia e você compõe lá um risco poligênico, formado por vários genes, aquela pessoa que tem um risco elevado também tem um risco maior de ter transtorno bipolar. Como eu falei, tem uma dimensão entre esses transtornos mentais. Idem para neuroimagem. Os achados de neuroimagem, eles não são específicos. Eles podem ser mais intensos, por exemplo, nos transtornos psicóticos. Mas a questão em comum, por exemplo, aqui em ínsula e aqui nessa região dorsal do símbolo anterior, elas são inespecíficas. O que tem de específico? O que é específico é psicopatologia. Outra coisa que é inespecífica é fator de risco. Trauma na infância, maltreatment, né, que seria eventos adversos na infância, abuso na infância, de diferentes maneiras, gera globalmente psicopatologia. Sim, a gente tem transtornos mentais cuja prevalência de abuso, por exemplo, como transtorno de personalidade borderline, é próxima a 100%. Mas o, esse tipo de evento não é um evento que tem especificidade sobre a psicopatologia. Ele confere um risco global de psicopatologia. O que tem de específico? O que tem de específico é a psicopatologia, da gente aprender a evocar e obter informações. Saber como a gente entrevista, saber como a gente pergunta para as pessoas isso. Entender essa psicopatologia.
Um sumário dessa organização, assim, é o seguinte: a classificação atual de transtornos mentais deriva de uma tradição de psiquiatria clínica, uma tentativa de simplificar a psicopatologia para que a gente tivesse confiabilidade. Essa síntese de conhecimento é baseada na opinião de especialistas e é um livro publicado por uma associação profissional, no caso, a Associação Psiquiátrica Americana. Ela quer ser a teórica, reduzindo a influência da psicanálise, sendo um modelo categorial com elementos dimensionais, operacionalizado nos critérios, com uma confiabilidade limitada, como eu mostrei os números, uma validade pouco demonstrada, com um acúmulo de anomalias e promessas não cumpridas que gerou aí, né, críticas muito contundentes, né? E qual que é a questão aqui que a gente tem hoje para solucionar isso, né? São duas grandes maneiras da gente organizar isso, né? Então, tem novos modelos sendo pensados, né? Novos paradigmas, e eu vou falar disso numa aula só em outubro, né? Em que eu vou falar sobre uma perspectiva dimensional dos transtornos mentais, que permite que a gente organize um modelo unificado, que é algo que tem sido amplamente estudado, amplamente organizado e já é utilizado de maneira muito clara em grandes centros pelo mundo. Isso depende, isso é baseado numa organização da personalidade, como no caso o modelo dos 5 fatores, que se relaciona com a psicopatologia globalmente, tanto a psicopatologia que não é de personalidade per se, como por exemplo depressão, quanto na psicopatologia de personalidade, no caso transtornos da personalidade. O próprio DSM incorporou isso de certa forma, opa, no modelo alternativo dos transtornos da personalidade. Já está incorporado, isso já pode ser usado, está absolutamente livre para o clínico usar. Uma maneira de entender a personalidade de maneira muito mais confiável, válida e útil clinicamente do que o modelo categorial atual. Tá? Então, a ideia hoje, estou encerrando aqui já para vocês terem um último slide, é que a gente tem um caminho para escolher, um caminho que a gente fica dependendo de uma maneira excessiva no DSM como se ele fosse uma bíblia, ou a gente começa a aprender a usar o DSM de maneira correta, que a gente começa a estudar a entrevista clínica, aprimorar nossas habilidades de entrevista clínica, e a gente aprende psicopatologia de maneira clinicamente útil, e a gente aprende um modelo unificado baseado na personalidade. A próxima aula vai ser dia 14 de setembro, sábado às 11. Eu vou falar para vocês sobre como aprender o diagnóstico, como é que você aprende a fazer o diagnóstico. Eu vou dar um roteiro de estudos, um entendimento de como é que qualquer profissional de saúde mental pode aprender a fazer um diagnóstico do transtorno mental. Um roteiro para você estudar, o que falta para a gente pensar no que a gente precisa como clínico saber, muito além do critério operacional do DSM, e sim, além do conhecimento que cada profissional tem da sua linha de atuação. Se você é psicanalista, se você é da terapia cognitivo comportamental, se você é analista do comportamento, se você trabalha com DBT. Como é que você usa estratégias diagnósticas para fazer uma conclusão precisa sobre os transtornos mentais que o paciente tem ou que o paciente não tem? Então, eu espero todos vocês aí dia 14. Sábado, essa aula ficou gravada para quem quiser assistir de novo, ou para quem quiser encaminhar aí para os amigos, se vocês. Opa. A gente tem um tempinho aqui para dúvidas. Se alguém, não sei se alguém escreveu alguma dúvida, às vezes o pessoal escreve no chat aí. Muito obrigado aí, Natália. Alguém tiver dúvidas, se vocês quiserem, vocês podem se desmutar aí, tirar o mute, se vocês quiserem fazer perguntas, a gente tem um tempo aí. Professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Não sei quem está falando. Aqui é o Pedro. Eu descobri o Instagram do senhor pelo Muito Além da Psiquiatria, Ah, legal. e aqui em João Pessoa a gente tem uma clínica especializada em autismo. Legal. E aí, quando eu estava ouvindo o seu podcast, né,
eu achei muito interessante, porque é muito próximo da visão de quem estuda o autismo tem hoje, né, sobre o diagnóstico do autismo, que muitas vezes tem sido até polêmico, né? Já vi até psiquiatras dizendo que agora é modinha essa coisa de autismo, e aí quando você fala sobre a mudança, né, de que os transtornos mentais eles mudam com o tempo, e que um ou outro sintoma poderia ficar de fora do que é descrito no DSM, e eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre o autismo, né, nesse sentido, como que o autismo se encaixa, porque seria como um transtorno de neurodesenvolvimento, né, seria para a vida toda. É, E aí eu queria que o senhor comentasse um pouco. primeiro falar sobre Muito Além da Psiquiatria. É um podcast que eu parei de fazer, né? Eram shorts, áudios muito breves que estão no Spotify sobre questões gerais de diagnóstico. Obrigado, Pedro, por ouvir aí. Isso talvez é um estímulo aí para continuar fazendo alguns breves episódios aí do Muito Além da Psiquiatria, né? O autismo é uma questão muito interessante, porque foi uma das áreas que mais mudou para o DSM, né? Então, assim, existe um paradigma muito claro de que uma pessoa que tem um diagnóstico de autismo, ela não vai deixar de ter esse diagnóstico, tá? Então, seria talvez uma exceção nessa questão de continuidade do diagnóstico, né? É claro que tem uma discussão do quanto que muitas intervenções precoces podem fazer com que o indivíduo deixe de preencher critérios diagnósticos. Veja que isso é diferente de ter uma condição clínica, isso é diferente de você preencher o critério diagnóstico, né? É, agora, o TEA, como o próprio nome diz, né? Antigamente a gente antigamente que eu digo assim, quando eu era residente, a gente falava autismo. O TEA já está no nome, transtorno do espectro autista, é um espectro. Então, é evidente que é uma questão dimensional, né? Então, eu vejo muitos profissionais com dificuldade para lidar com as apresentações clínicas que não são graves, numa questão diagnóstica. A gente tem que lembrar de duas características históricas da psiquiatria. A primeira delas é uma descrição clínica de livros antigos, né? Talvez você vê, esse aqui é o Personalidades Psicopáticas, do Kurt Schneider, que é um livro sobre personalidade, e outros livros, que se a gente vê descrições clássicas do Kraepelin, de outros pessoas que foram fundamentais para a organização do pensamento psicopatológico, é que eles têm uma perspectiva de internação nas grandes clínicas antigas. Então, eles estão pegando fragmentos das pessoas que têm transtornos mentais, das pessoas que têm uma apresentação clínica extrema, digamos assim. São apresentações que não são o que se encontra na população geral. Então, é uma população diferente do que você vê em consultório, por exemplo. Um exemplo claro disso são delírios dos pacientes que têm esquizofrenia grave, que são internados, etc., em comparação com delírios que às vezes as pessoas têm na população geral, que são ocasionais, que não são tão intensos, que são apresentações semelhantes a delírios. Então, o delírio, que é uma coisa que aparentemente é muito categorial, a gente viu que também tem um componente dimensional. Essa é uma questão histórica. Outra questão histórica é de uma dificuldade diagnóstica do autismo, Pedro, em comparação com problemas de personalidade que não são problemas de personalidade tipo borderline, claramente diferente. Vale lembrar que existe a comorbidade de autismo com personalidade borderline, tá? Essa comorbidade existe. Mas eu vejo muitas vezes uma dificuldade de diagnóstico diferencial de um paciente, por exemplo, que tem uma personalidade evitativa com autismo. De um paciente que tem uma personalidade esquizoide com autismo. E o DSM, ele ajuda a gente em nada com isso. Se olhar lá o diagnóstico diferencial, ele fala para você prestar atenção em outros elementos do autismo, como, por exemplo, atraso de linguagem, estereotipias, etc. Então, ele foge da discussão. Eu estou falando da questão interpessoal. E aí, como é que eu diferencio a questão interpessoal do paciente com autismo do paciente com problema de personalidade? Tem um viés meu, pessoal, eu não trato crianças, tá, Pedro? Então, eu não estou falando de uma criança, mas eu estou falando que eu recebo muitos pacientes
que receberam um diagnóstico e eu acho que é o outro, ou receberam outro diagnóstico e eu acho que é o um, né? Ah, esse paciente tem um TEA. Não, desculpa, gente, ele tem uma personalidade evitativa, tá? Ou não, esse paciente tem ele tem uma personalidade narcisista. Não, eu acho que ele tem um TEA, tá? Então tem uma dificuldade diferencial aqui. Mas a gente vai ter que lembrar que a realidade da natureza, ela é dimensional. Nós vamos ter que pegar e muitas vezes organizar uma intervenção baseado no que a gente aprendeu, o que foram estudados em casos mais graves, para apresentações mais leves. Isso é um problema às vezes, porque a gente tem que dar um diagnóstico muitas vezes para convênio, para esse tipo de coisa. E tem um outro problema, é que as pessoas estão muito em cima do diagnóstico, elas querem saber o que elas têm, né? Então, e às vezes é difícil da gente explicar para as pessoas que elas estão numa zona cinzenta, né? Isso é um problema. Mas eu falei pra caramba, não sei se respondi a sua pergunta. Respondeu sim, doutor. Aqui a Valeu. gente atende principalmente adulto também, É, e é interessante porque adolescente e adulto. E eu achei muito interessante o senhor fazer essas aulas e o podcast, porque às vezes chega um paciente adulto com três transtornos de personalidade, e aí a gente vai avaliar e ainda desconfia do TEA, é, né? E aí é complexo, né? Ainda mais para mim que sou jovem, estou começando, e muitos pacientes que estão nessa faixa nebulosa, eles têm muita expectativa de receber o diagnóstico de autismo também, é. como se fosse para justificar suas dificuldades ou aliviar a história que a pessoa carrega desde a infância, né? De sofrimentos que vão e vêm. Eu Então, acho que obrigado pela explicação. essa questão é muito importante porque a gente vê as pessoas que têm muitas dificuldades interpessoais, de como que isso confere, gera para elas uma dificuldade de autoaceitação, como se a gente tivesse um tipo específico de personalidade que é o tipo aceitável e desejável, as demais formas de personalidade não são desejáveis ou não são tão aceitas. Então é interessante que a gente tenha um movimento de aceitação de diversidade. E essa diversidade não é só de TDAH, pessoas trans e pessoas que têm de variações de personalidade, que é o desafio humano, né? É mais fácil a gente empatizar com quem parece com a gente, né? Então, mas a gente tem uma questão, às vezes, de empatizar com pessoas que são muito diferentes da gente, né? Então, outras dúvidas, pessoal? Doutor, oi, Diga. Natália Oi, falando Nath. aqui. Eu sigo as dúvidas também do nosso colega Pedro, mas em relação ao TDAH, eu Sei. acabo trabalhando muito com adultos, jovens adultos, né? E vem aí algumas reclamações e características do TEA também, né? Uhum. E o quanto é difícil às vezes a gente dimensionar, porque principalmente dos 30 para frente, quando aparece para gente é difícil até a gente levantar alguns históricos com outros familiares, né? Como que a gente pode construir melhor esse raciocínio com relação a tomar mesmo esse cuidado, né? Vai ser TDAH? Não vai? Eu sou psicóloga, sou especialista em neuropsicologia, eu trabalho muito com avaliação. Eu acabo tomando muito cuidado, por mais que os testes estejam ali, né? Às vezes entregam significativos prejuízos na desatenção, por exemplo. Só que aí fica aquela linha tênue. Será que não tem uma questão de personalidade? Né? E essa fala que ele também traz, parece que hoje tudo é TDAH, que É, alguns médicos, infelizmente, também se expõem assim na é. internet, né? Essa pergunta que você está falando é um outro diagnóstico do desenvolvimento, que é um espectro, que é um traço, e que não é uma categoria. E o TDAH, ele tem a questão, assim como o TEA, naturalmente, mas isso é mais importante para TDAH porque isso gera um problema maior, que é o critério de que você tem que ter sintomas antes dos 12 anos. Era 7 anos antes do DSM, no DSM-4. Era pior. Só que você Uhum, está diante de um problema potencialmente insolúvel. No direito tem um conceito que chama prova diabólica, que é a prova que é impossível de produzir. Você pode estar diante de uma prova que é impossível de produzir. O paciente não lembra, a mãe não lembra. Aí eu tenho uma paciente que tem TDAH e ela conseguiu
vasculhando um baú antigo da mãe, achar as anotações escolares dela. E tava lá desatenção, 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 desatenção. E se ela não tivesse achado, ela não poderia receber um tratamento? Será que seria coerente com tudo que eu falei para vocês do DSM? Aqueles slides que tava lá, que eu tava falando manual do manual, gente, aquilo é tirado do DSM, aquilo não é a minha opinião, eu tô comentando, fiz vários comentários ali, minha opinião, mas o texto ali é o DSM. Será que essa pessoa não deve receber um tratamento? Né? A cautela, naturalmente, é porque todos os transtornos mentais cuja função executiva foi investigada têm alteração de disfunção executiva, tá? Então, assim, é extremamente inespecífico. E aí, às vezes, você vai ter que ter uma coisa que eu lembrava do que eu aprendi na residência com o chefe da residência, que ele falava: você pode errar o diagnóstico, você não pode errar o tratamento. Então, mas será que essa disfunção executiva é de um TDAH ou de uma depressão? Trata. Trata a disfunção executiva. Seja ela que você percebeu nos testes, seja que você percebeu nas escalas. Isso é uma coisa importante às vezes. O paciente às vezes não tem uma disfunção executiva tão grande nos testes, mas você pega a escala do Barkley, que é uma coisa maravilhosa, aquela escala, e você vê. E os neuropsicólogos estão colocando agora aquela escala lá. Puxa, isso é importante, né? Porque tem uma disfunção ali. É evidente que hoje os pacientes têm que colaborar com a gente e construir um ambiente melhor, né? Porque a gente está com sobrecarga de informação, etc. Mas na prática, eu tenho um paciente com uma depressão relevante que fica essa dúvida. Eu falei, vamos passar dessa parte diagnóstica, porque não tem, gente, assim, não tem jeito da gente chegar a uma conclusão precisa se você tem TDAH ou se isso é devido à depressão. Vamos tratar a depressão e vamos tratar o TDAH. Agora, e se não fica aquela questão, um outro exemplo, muitas vezes, talvez assim, você já tenha visto, Natália, de um paciente que usa maconha todo dia e que chega para o diagnóstico diferencial do Sim. TDAH. Aí você vai falar, não, eu vou testar você quando você ficar um mês sem fumar maconha. Sabe qual é a probabilidade desse paciente chegar para você testá-lo? É 10%, nem isso. Dele ficar Uhum. sem Eu tive fumar. pacientes assim, foi desafiador, É tive que desafiador. fazer o laudo, também colocar, especificar essa questão do uso, né, da maconha. É. E vocês, neuropsicólogos, têm um grande desafio, porque vocês escrevem e assinam. A gente fala e Uhum. discute, pode mudar de ideia. Vocês têm esse Sim. desafio, né? Isso é o radiologista. O radiologista que você vai lá, pega um exame seu que tem um laudo, tá escrito assinado. O radiologista tem Uhum. essa questão, né? Vocês, neuropsicólogos, têm esse desafio adicional. Mas às vezes eu acho que uma conversa franca sobre a imprecisão do nosso diagnóstico e a gente precisar usar os instrumentos diagnósticos de uma maneira pragmática para estabelecer prognóstico e tratamento é o melhor para o Uhum. nosso paciente. Então, dizer para o nosso paciente que o que quer que aconteça, a maconha vai ser um problema para ele Uhum. e que ele vai ter que endereçar isso necessariamente se ele quiser ter uma função executiva bacana. E que ele pode se beneficiar de tratamento, tanto o tratamento farmacológico quanto o tratamento não farmacológico para essa dificuldade, né? Outra questão que você falou é sobre personalidade TDAH. TDAH, eu vou fazer uma assertiva ousada aqui, que é possível chegar a essa conclusão a partir da literatura, que TDAH é personalidade, né? TDAH, a gente descreve TDAH com base em dimensões como, principalmente conscienciosidade, além de Uhum. uma leitura neuropsicológica da disfunção executiva, né? E aí a gente tem um problema porque duas áreas do conhecimento trataram do ser humano como se ele tivesse duas cabeças. A neuropsicologia estudou uma cabeça e a personalidade estudou Uhum. outra cabeça. Como se fossem duas cabeças. É uma cabeça só. Só que são pessoas olhando para o mesmo objeto de pontos de vista diferentes. Entende? Então, Sim. você vai ver com muita frequência dificuldades de conscienciosidade nos pacientes se você aplicar a NLP, né? Você vai lá pela vetor e aplica a NLP, você vai ver essa dificuldade. Outras vezes você vai ver aqueles pacientes com TDAH conscienciosos que fazem duas vezes o esforço para metade do resultado,
né? Isso é bastante mesmo. Então, você vai ter duas dimensões aqui para você analisar os pacientes, né? De que pacientes que precisam desenvolver a sua conscienciosidade, em parte porque o próprio TDAH dificulta que eles tivessem feito isso no ambiente escolar, né? Tem um vídeo sobre isso no meu canal do YouTube, se vocês quiserem ver, tá? Legal. E a gente vai gravar no meu podcast. Eu tenho o podcast que o Pedro falou muito ainda da psiquiatria, mas tem um podcast que esse podcast está sendo desenvolvido, né? Inclusive, antes cedo, a aula era para ser às 11, marquei às 11h30 porque eu estava gravando episódios, que é o Papo de Psiquiatra, que tem no YouTube e no Spotify. Tá bom, pessoal? Pessoal, tem um grupo, né, que vocês estão aí, provavelmente vocês entraram pelo um grupo, é um grupo aberto para dúvidas, etc. E é um grupo de discussão, a gente se troca informação, eu acho que é um grupo bem bacana, um ambiente com cuidado, né, um ambiente que a gente tenta manter um bom contato entre as pessoas. E lembrando dessa aula aí do dia 14, daqui 2 semaninhas, sobre como aprender o diagnóstico de transtornos mentais, como é que você deve é uma reflexão pedagógica nossa, assim, de educação continuada, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e bom fim de semana aí, viu? Até mais. Bom final de semana, obrigada. Tchau, tchau. Até. Valeu, Tchau, tchau. professor. Bom final de Valeu, semana. valeu, pessoal. Até bom fim de aí. Tchau, tchau. Obrigada. Bom final de semana para todos.